A gente volta a falar do caso do trabalhador que morreu em setembro do ano passado, quando caiu dentro de um misturador de leite em uma fábrica no bairro Tibéria, aqui em Uberlândia. A Polícia Civil concluiu o inquérito. Tarcísio Duarte tem os detalhes dessa investigação que foi feita depois desse caso triste, essa ocorrência lamentável, essa tragédia que ocorreu aqui na cidade de Uberlândia. Tarcísio. É verdade, Rafa. Valmir dos Reis Júnior, de 41 anos, em setembro do ano passado, fazia a limpeza de uma máquina, um misturador de leite. Uma máquina da empresa onde ele trabalhava, uma fábrica de leite em pó, que fica no bairro Tibéria, aqui em Uberlândia. O equipamento estava desligado, mas de repente tudo voltou a funcionar e Valmir foi atingido ali pelas pás, pelas lâminas desse equipamento. O gerente da empresa até tentou ajudar, mas também teve um dos dedos decepados. A Polícia Civil, então, iniciou, depois do caso aí, uma investigação sobre o que aconteceu e agora acaba de concluir esse inquérito. Por isso que nós estamos ao vivo nesse momento com o delegado-chefe do 9º Departamento de Polícia Civil, Dr. Marcos Tadeu, para trazer para a gente aonde chegou essa investigação. Bom, doutor, muito obrigado pela participação, boa tarde. Qual foi a conclusão do inquérito, portanto? Boa tarde, Rafael. Meu caro, mais um caso elucidado pela Polícia Civil de Minas Gerais, um trabalho investigatório ímpar este que foi realizado, juntamente com auditores, com o pessoal do Ministério do Trabalho, ou seja, foi um trabalho a 4 mãos. Diga-se de passagem, a equipe do Dr. Alisson fez uma investigação nota 10, o raciocínio jurídico, eu gosto muito de mostrar isso, nos inquéritos que nós estamos apresentando ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, a perspicácia juntamente com o conhecimento específico nas ciências jurídicas. O que nós temos aqui é especificamente um caso de homicídio culposo, em que 2 pessoas foram indiciadas, foram responsabilizadas pela morte deste camarada que estava fazendo a limpeza dentro de uma máquina para misturar leite. Nós constatamos, juntamente com o Ministério do Trabalho, diversas irregularidades. A começar que este funcionário, esse senhor que morreu, ele não tinha qualificação técnica para aquele tipo de trabalho. 2, não se faz, segundo os dados que nós coletamos, a limpeza por dentro da máquina. A pessoa não necessita entrar na máquina para poder fazer a limpeza. Um outro ponto, a máquina ligou sozinha. Teve um pico de luz e esse pico de luz acionou a máquina. Nós demonstramos, juntamente com o levantamento realizado junto à CEMIG e a oitiva de testemunhas, que não houve este pico de luz. E ainda é uma questão de norma de segurança. Quando for fazer a manutenção desse tipo de equipamento, tem que estar, entre aspas, desconectado de qualquer força, qualquer ponto de energia, exatamente para evitar acidentes. Nós constatamos, então, nesse trabalho a 4 mãos, que tinham no mínimo 14 irregularidades, e essas irregularidades fizeram com que tivéssemos esse final triste, que foi a morte deste operário, que eu repito, ele não tinha cabedal de conhecimento, qualificação técnica para a atividade que ele foi desenvolver. Nisso, as duas pessoas que foram indiciadas, elas figuravam ali como garantidores nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, porque eles tinham a obrigação de guarda e vigilância, de zelo por tudo aquilo que estava acontecendo. No conjunto probatório, no conjunto investigativo que nós fechamos, então, ambos estão sendo responsabilizados por homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. E o detalhe, a pena que eles podem pegar é de 1 a 3 anos de detenção. Perdão, artigo 121, parágrafo 4º. Inclusive, meu amigo, um dos que foi lesado, um dos que sofreram lesão, quando ele tentou ajudar, ele também foi indiciado por homicídio culposo. Então são 2 pessoas ao todo. São duas pessoas ao todo indiciadas por homicídio culposo, inclusive esse gerente que chegou a perder o dedo ali no momento em que tentou ajudar quando viu o Valmir naquela situação.
A outra pessoa que foi indiciada, ela também tinha um cargo de supervisão, ou seja, era uma pessoa que deveria zelar pelas normas de segurança da empresa, é isso, doutor? Exatamente, você foi preciso. Os dois indiciados, eles figuram, tecnicamente falando, como garantidores, são aquelas pessoas que têm a obrigação de guarda, zelo ou vigilância, e elas não poderiam, sob hipótese alguma, permitir que aquele servidor, que aquele empregado, entrasse na máquina para poder ali fazer a limpeza. E nós temos depoimentos de que determinaram ao mesmo que entrasse. Ele não tinha, o ponto principal, ele não tinha qualificação técnica para aquele tipo de trabalho. E o álibi que foi levantado, não, foi um pico de energia. Não, pico de energia, ela não faz a máquina funcionar. E ainda que tivesse ocorrido esse pico de energia, era obrigação deles, antes de tudo, desconectar a máquina da fonte elétrica. Doutor, homicídio culposo é o que eles devem responder a partir de agora. Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador do Balanço Geral o que diz a lei sobre o homicídio culposo e como é que fica a situação desses dois indiciados a partir de agora. Pois bem, o homicídio culposo é quando a morte se dá ou por negligência, imprudência ou imperícia. No caso específico dos dois indiciados, eles foram negligentes. Eles foram negligentes nos cuidados necessários para o manuseio, para o cuidado para com aquela máquina, a limpeza da máquina. E o empregado que faleceu, ele não tinha, consequentemente, obrigação de fazer aquilo sem ter qualificação para tal. Diante disso, eles vão responder por este crime, que é o homicídio culposo, cuja pena vai de 1 a 3 anos de detenção. Vão responder ao processo em liberdade. Até que se ocorra todo o trâmite aí da justiça e eles vão, enfim, perante o juiz, aí é um próximo passo, não é mesmo, doutor? Mas fato é que essa hipótese do não acontecimento do pico de energia já vinha sendo levantada desde setembro do ano passado, quando tudo aconteceu, inclusive por familiares. Ou seja, toda essa investigação minuciosa, além de tudo, traz uma resposta, explica melhor como tudo se aconteceu naquele dia e, ao mesmo tempo, serve, vamos dizer assim, como um consolo à família que esperava por esse tipo de resposta, não é mesmo, doutor? Veja bem, nosso papel principal, Rafael, é apurar os fatos tais quais eles se deram. O inquérito policial está sendo feito para acusar fulano. Não, o inquérito policial ele não é feito para acusar qualquer pessoa. O inquérito policial é para a investigação e a demonstração da verdade real, tal qual ela ocorreu. E no caso específico, o que nós conseguimos demonstrar? Que o óbito se deu, infelizmente, de forma culposa, ou seja, ninguém queria aquele resultado, ninguém almejava aquilo, tanto é que um dos indiciados sofreu ele mesmo lesão na sua mão, correto? O que temos ali foi um fato que se deu por negligência. E aí, pegando o gancho, fica o quê? Um aviso para as pessoas que lidam com equipamentos perigosos. As normas de segurança, os EPIs, estão ali para serem observados e utilizados. Só para a gente finalizar, doutor, nós falamos aqui sobre o indiciamento de pessoas físicas. Eu gostaria de saber com relação à empresa onde tudo aconteceu. Essa empresa, pessoa jurídica, pode sofrer algum tipo de consequência, visto que ficou constatado que ali as normas de segurança não estavam sendo seguidas? Veja bem, a responsabilidade criminal, no caso específico, ela é uma responsabilidade pessoal. A indenização, interdição, isso não é na esfera criminal. Nosso trabalho aqui, ele se resume, então, a apurar a responsabilização criminal. E, no caso, a pessoa jurídica, no caso específico, a pessoa jurídica está fora. Muito obrigado pelas informações, parabéns aí pelo trabalho, Dr. Marcos Tadeu, trazendo importantes informações sobre a conclusão desse inquérito que investigava a morte aí desse trabalhador de 41 anos, o Valmir, que perdeu a vida em setembro do ano passado. Você bem lembra, acompanhou com a gente aqui no Balanço Geral, que ele realizava ali a manutenção, a limpeza de um misturador de leite em uma fábrica de leite em pó que fica no bairro Tibéria, aqui em Uberlândia. Balanço geral da história é que a Polícia Civil agora acaba de concluir o inquérito sobre a morte de Valmir e chegou a importantes conclusões. São pelo menos 14 irregularidades cometidas ali dentro daquela empresa, segundo informou agora o Dr. Marcos Tadeu, a nossa equipe. Entre elas, o funcionário não deveria
estar dentro da máquina como estava fazendo a manutenção lá dentro. Não era o recomendável. Mais do que isso, ele não tinha o conhecimento técnico necessário para realizar tal trabalho. E as medidas de segurança para evitar que qualquer tragédia acontecesse por ali não estavam sendo tomadas. Importante também frisar que os envolvidos nesse caso, as pessoas que estavam lá no dia, alegaram uma queda de energia, que o aparelho que estava recebendo a limpeza e a manutenção só teria voltado a funcionar repentinamente porque teria acontecido ali um pico de energia na região. Ficou constatado, juntamente com a Companhia Elétrica de Minas Gerais, a CEMIG, que não houve pico de energia ali naquela região e que, se houvesse também, possivelmente não causaria o que aconteceu naquele dia. Portanto, 2 pessoas indiciadas por homicídio culposo, funcionários dessa empresa que deveriam ter prezado pela segurança dos demais e assim não fez, Rafael. Obrigado, Tarso. Perdão. Obrigado, Tarso, pelos detalhes, isso mesmo. Obrigado, Tarso. Dr. Marcos Tadeu também, mais uma vez, gentilmente, trazendo os detalhes e a conclusão desse caso.